Olha, é um prazer muito grande estar aqui e eu vim para comentar um pouquinho, para que todo o povo brasileiro reflita sobre a volta do PT ao poder. O PT na oposição é até um partido bem eficiente. Ele fala em grandeza nacional, ele quer defender os pobres, ele governa para os necessitados. Só que quando ele chegou ao governo, ele passou 15 anos sem fazer nada do que ele pregava. Foi um desastre o seu governo. Primeiro, campeão de obras inacabadas. Depois, conseguiu gerar 13 milhões de desempregados. Quebrou todos os fundos de pensão. Desorganizou a saúde e a educação. E pior, rompeu com os valores básicos da família e da sociedade brasileira. E o mais interessante é que o seu candidato, que é o poste do chefe da quadrilha, ele tem o cinismo de fingir que o PT não passou pelo poder. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje é culpa do governo Temer. Eles não estiveram no governo, eles estiveram governando a Esboslávia. Conhece a Esboslávia? Eu também não conheço. Mas eles governaram na Esboslávia e estão trazendo tudo que eles fizeram de bonito na Esboslávia para o Brasil. Vamos parar de tanta sem-vergonhice, de tanta mentira. E, povo brasileiro, vamos pensar, trazer o PT de volta para o poder é algo impensável. General, só faltou uma coisa. Está no plano de governo do PT, combate à corrupção. E Não, daí? isso aí é o cúmulo da cara de pau. Aí piada, realmente é piada. Essa é piada pronta. Um minuto para o Flávio, candidato ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Está em segundo lugar, mas está sendo acossado pelo terceiro. E amanhã é o último dia para pedirmos voto, né? Então, um minuto para o Flávio aqui falar sobre a sua campanha ao Senado aqui no Rio de Janeiro. Bom, boa noite a todos. Uma honra falar com vocês. Muito obrigado, né, por todo esse carinho que tem tido com a gente nas ruas. Certamente me abraçando, muitas pessoas se sentem abraçando também meu pai. O presidente, o próprio Datafolha, né, um instituto que a gente desconfia muito, desqualifica sempre o resultado, já nos coloca em primeiro lugar aqui no Senado, onde nós votaremos aqui para 2 candidatos. Então já estamos em primeiro lugar, mas sempre há o risco, obviamente, esse contexto que acontece no Brasil, de escolher o lado do bem com Bolsonaro ou o lado das trevas com o PT. Aqui no Rio também tem acontecido com relação ao candidato do PT. Então muitos ainda não sabem que eu sou candidato ao Senado. Eu peço a todos vocês, né, que caso possam ajudar a divulgar, para que possamos aí ser um braço forte do Rio de Janeiro, em contato direto com o futuro presidente, para fortalecer o nosso estado. Um abraço a todos e daqui a pouco eu levanto aqui para dar lugar ao nosso candidato ao Senado em São Paulo, Major Olímpio, que tem o mesmo número que eu, 177. Boa noite a todos. Ô Flávio, o candidato do PT ao Senado no Rio de Janeiro está solto? Está solto e pegando instrução no presídio, né? Então, como o Haddad também pega instrução com o chefe da quadrilha condenado por corrupção Lula, aqui também, né, o Lindbergh vai pegar instrução com um cara que está preso. O Rio de Janeiro não pode passar essa vergonha. Então, reforço, peço seu voto para o Senado. Flávio Bolsonaro, 177. Vou levantar aqui para dar lugar ao Major Olímpio. Boa noite. Bem, no dia de ontem, assisti apenas um pequeno pedaço aí do debate na Globo e assisti atônito Boulos e Haddad falando que eu quero acabar com o 13º, com o fundo de garantia. Eu sou o maior destruidor de direitos trabalhistas. Mentem descaradamente. Eu lamento apenas que a TV Globo, que patrocinou o debate, podia questionar numa hora dessa. Olha, não temos informação que o deputado Jair Bolsonaro, candidato a presidente, em qualquer momento falou em acabar com o direito trabalhista, ou que ia cobrar 20% de imposto de renda em quem ganha um salário mínimo. Ou seja, mentira em cima de mentira. Mais uma mentira foi jogada hoje junto a um público, Eduardo, um público bastante grande. São as pessoas que têm deficiência, que teríamos votado no passado um projeto contra eles. Então, quem lançou esse fake news foi a mãe do Vivier, cujo garoto, né, tem um site onde ele esculacha os valores familiares, prega contra Jesus, contra evangélicos. É aquele humor
que não é sadio, que ninguém pode concordar, zombar da fé de quem quer que seja. Então, Eduardo, rapidamente, explica aí 1 minuto o que é esse fake news da mãe do Duvier, que teríamos votado, eu e você, contra portadores de deficiência física. Na verdade, ela escreve um texto falando da Lei Brasileira de Inclusão e diz lá que eu e Jair Bolsonaro votamos contrário ao projeto, o que é uma mentira. Nós votamos favorável, tanto que o projeto foi aprovado de maneira unânime, só que no final do post dela, ela coloca um link do site da Câmara. Então, quem clica ali, acha que aquilo é verdade. Só que o link te direciona não para a votação do projeto, mas para a votação de um destaque. Destaque esse que queria incluir na Lei Brasileira de Inclusão um jabuti, falando no meio do texto para deficientes, falando ali sobre orientação sexual, ideologia de gênero, e aí é óbvio que a gente não pode aceitar um jabuti desse numa lei tão importante quanto essa. Então é uma fake news dita pela senhora Olivia Byington, que é a mãe do Gregório Duvivier, essa pessoa que o Jair Bolsonaro acabou de descrever. Antes de passar a palavra ao Major Olímpio, eu quero falar um pouquinho de PT ainda. Tem um livro aqui, o nome é Uma Ovelha Negra no Poder. Quem escreveu esse livro não foi o general Heleno, nem eu. Tô fora. Não foi ele. Quem escreveu o livro foi o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que integrava o Foro de São Paulo com o PT. Então, no livro, na verdade, é um livro muito interessante, mas tem 2 páginas, 198 e 199, que fará com que você entenda perfeitamente o que é o PT e qual a sua proximidade com Cuba e com a Venezuela. Que quem escreve é o Pepe Mujica, não temos que duvidar dele. Bem, então, nessas 2 páginas, 98 e 99, Pepe Mujica diz do plano de Dilma Rousseff para afastar o Paraguai do Mercosul, de modo que pudesse entrar a Venezuela no Mercosul. Um avião saiu de Brasília, com toda certeza um avião da Força Aérea Brasileira, não tenho certeza, mas só pode ser, como ele diz aqui, foi buscar um preposto, um homem de confiança do Pepe Mujica, que era o presidente do Uruguai. Ele veio, então, para Brasília e começou a conversar com ele, passando instruções para ele. E ele começava, então, a anotar o que ia entregar ao Pepe Mujica. Da Dilma Rousseff fala em dado momento: rasga esse papel, essa reunião não existiu. Ele rasgou o papel e ficou prestando atenção em Dilma. Bem, nessas 2 páginas, agora vem o que há de mais grave. Ela, Dilma Rousseff, passa documentos, filmes, degravações telefônicos, para que esse preposto de Mujica levasse para Mujica essas informações para que ele pudesse, então, colaborar em afastar o Paraguai do Mercosul para entrar na Venezuela. Detalhe, toda essa documentação colhida, conforme diz aqui Pepe Mujica, foi colhida através das inteligências cubana e venezuelana. Resumindo, Pepe Mujica diz que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então dá para se sentir um pouco o que é esse governo do PT, qual a aproximação deles, com que países que eles faziam grandes acordos, via Foro de São Paulo, para exatamente ter uma hegemonia em toda a América do Sul. Inteligências cubana e venezuelana trabalhando dentro do Brasil, trabalhando no Paraguai também, para exatamente atingir um de seus objetivos de governo, que foi atingido. Pepe Mujica votou favorável, o Paraguai foi afastado do Mercosul, até porque naquele momento que vinha impeachment, foi afastado o presidente do Paraguai, e entrou então a Venezuela no Mercosul. E deixe bem claro, o Mercosul foi criado com boas intenções, mas depois ele foi sendo politizado, passou a ser um instrumento ideológico de comércio aqui no Brasil. Até essa questão, quando via instrução normativa, o Brasil assina uma instrução normativa com o Equador para importar banana do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo. Vocês podem perguntar, né? Vamos fazer comércio com o mundo todo, nós somos liberais, mas cadê a lógica, general, de importar banana do Equador? E a banana começou a chegar já, então, essa instrução normativa de 2014, começou há pouco tempo chegar no CEAGESP em São Paulo. Ela dá uma volta de 10 mil quilômetros via Canal do Panamá para chegar no Porto de Santos. Até temos um candidato agora, lá do Vado Ribeira,
um tal de Baber, né, que integrou a Associação de Bananicultor do Vado Ribeira, que várias vezes conversou comigo sobre esse assunto, tive 2 vezes conversando com ele lá. Ele é um dos nossos candidatos a deputado federal por São Paulo. Espero que o pessoal do Vado Ribeira dê o devido apoio. Lógico, se eu for presidente, na canetada, né, chama o ministro da Agricultura, que vai ser ministro da Agricultura e Meio Ambiente, um super-ministro, e ele, com a canetada, a gente faz o devido contato com as embaixadas, obviamente, e bota um ponto final nisso. Mas o Baber é importante, porque, afinal de contas, né, o Vado Ribeira não é apenas problema com a importação de banana, não. Tem questões ambientais terríveis, tem questão da indústria da demarcação de terras indígenas, que está se fazendo presente com muita força na região, querem acabar com o Vado Ribeira. É uma região pobre de São Paulo, tem uma economia baseada na banana, tem o Rio Ribeira de Iguape, cuja grande parte da plantação é na várzea do Rio Ribeira de Iguape. A cada 2, 3 anos existe uma enchente lá, é ciclos, acaba com essa cultura, que novamente o pessoal plantar tudo novamente. Bem, resumindo, Pepe Mujica, o pessoal está entendendo, então, o grande problema que nós temos. A edição normativa da banana do Equador é a mesma coisa. Você pode ver, quando Evo Morales, da Bolívia, expropriou, tomou aquela refinaria da Petrobras, Celso Amorim, o que ele declarou na época? Pensando que ele fosse ser contrário, falar grosso com a Bolívia, ele falou o seguinte: ele deu razão à Bolívia e disse que o governo brasileiro estava tendo um comportamento imperialista. Então era justa a expropriação daquela refinaria. Ou seja, o Brasil, com dinheiro nosso, com recurso nosso, com sacrifício nosso, com os bananicultores lá do Vado Ribeira, e não é Vado Ribeira apenas, o banana se produz em quase tudo quanto é lugar do Brasil. Daqui a pouco, outros países vão querer reivindicar, também exportar banana para cá. Olha a dificuldade que nós temos. Como se não bastasse, nós importamos, general, passa de água de coco da Indonésia. O produtor lá de coco do nosso Nordeste, ele está botando a 20 centavos o coco na porteira da tua fazenda, da tua chácara, da tua pequena propriedade, ninguém quer comprar. Esse é o Brasil. Nós estamos importando passa de água de coco. Queremos fazer comércio com o mundo todo? Sim, mas como resolver esse assunto? É o custo do Brasil, como diz o Paulo Guedes. Nós temos que desonerar a folha de pagamento, nós temos que desburocratizar, desregulamentar muita coisa, de modo que seja mais fácil você fazer comércio aqui no Brasil. É dessa forma que nós acabaremos então, valorizando o produtor brasileiro. É a mesma coisa a questão do produtor rural, que o Naban tem conversado muito comigo, e tanta gente tem conversado comigo nessa área, como o Frederico Dávila de São Paulo também, muita gente nos assessora nessa área. O produtor rural não pode continuar sendo refém, entre outras coisas, né? Invasões do MST, falta de uma retaguarda jurídica, uma segurança jurídica. Hoje a fazenda dele, amanhã pode ser da reserva indígena tal. Apesar do marco temporal dizer que não se pode mais demarcar qualquer nova terra aqui no Brasil, né, depois de 50 anos da promulgação da nossa Constituição. E eles estão cansados também, o produtor rural, da indústria da multa, IBAMA e ICMBio. E as multas, eu não vou entrar em detalhe aí, que é muito longo, né? Você vai no artigo 80, na emenda Constitucional 81 da nossa Constituição, é bem claro lá, dizendo o quê? Que essas multagens, né, por trabalho escravo ou análogo à escravidão, segundo o ativismo judicial, a pena é o quê? Expropriação do imóvel. Bem, então, continuando aqui, passar a palavra rapidamente para o nosso candidato aí ao Senado em São Paulo, o nosso querido Major Olímpio. Eu quero agradecer ao povo brasileiro, em especial à população do estado de São Paulo, por toda a mobilização para levarmos o Jair Bolsonaro à vitória já no primeiro turno, no domingo. Nos 645 municípios, a mobilização é intensa, os ativistas pró-Bolsonaro, os partidos que estão nos apoiando nesse momento. Quero pedir, de fato, a todos os nossos candidatos uma mobilização. Nós estamos nas ruas, como está o Eduardo Bolsonaro, o Gil Carteiro, nos faróis, 24 horas por dia, todos os candidatos. E eu quero pedir a consideração do povo de São Paulo. Eu sou o candidato da direita, o candidato da família, o candidato da defesa da vida, da legítima defesa contra o uso de drogas, contra o aborto, com o Jair Bolsonaro, assim como o Flávio precisa estar no Senado. Nós temos o mesmo número, pelo Rio de Janeiro, 177. Eu quero estar com o Flávio na trincheira, no Senado, defendendo o governo e as propostas do Jair Bolsonaro. Major Olímpio, 177. Flávio Bolsonaro, 177.
Bem, tem muitas dúvidas sobre votar ou não com a camiseta do candidato. Pode votar sim com a camiseta do candidato, está autorizado. O que não pode é grupo de pessoas com a mesma camiseta, semelhante, é sinal que está havendo algum lobby, algum trabalho nesse sentido. Agora, individualmente, tem dezenas de modelos de camisa comigo, né? E o pessoal pode votar sim. Agora eu quero fazer um apelo a vocês, tá? Mais uma pesquisa aí, subimos mais um pouco. Nós desconfiamos que estejamos bem na frente do que parece. Meus amigos, vamos evitar um segundo turno. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad do PT. A gente sabe que eles têm muito mais munição, dinheiro, poder de fogo do que nós. Tem uma capacidade de mentir enorme. Mas nós temos certeza que podemos ganhar isso. Nós desconfiamos do voto eletrônico, tanto é que aprovei o voto impresso lá atrás. Lamentavelmente o Supremo derrubou. Vamos acatar qualquer resultado das eleições, não há dúvida que vai acatar. Tá certo? Logicamente que não temos uma forma, né, de fazer uma auditoria. O Supremo derrubou o voto impresso, era 5% apenas, mas era uma maneira de, mais que uma pesquisa, com as urnas pulverizadas, como o ministro Fux tinha decidido há pouco tempo, espalhada por todo o Brasil, daria assim para fazer uma pesquisa. 5% das urnas é muita coisa, seriam alguns milhões de pessoas que estariam, então, tendo a certeza que votou naquele candidato. Então, o que a gente pede, com todo o respeito que eu tenho aos demais candidatos, sem citar nome aqui, tem bons candidatos aí, tudo bem, mas votar nele é insistir, é fazer com que se jogue isso para um segundo turno. Ele não vai chegar, que pese o seu candidato estar com 2, 3, 1, 5, 6%, sendo um bom candidato, ele não vai chegar. A gente pede o voto útil, porque é melhor adiantar agora do que deixar para o possível segundo turno. A gente sabe que esses caras podem fazer, tudo pode acontecer. Mais ainda, pelos números que nós estamos vendo aqui, o último número, se eu tiver mais 6 milhões de votos, a gente liquida a fatura no primeiro turno. Então, se cada um de vocês, que acredito que vão votar, me arranjar mais meio voto, ou seja, cada 2 pessoas, cada família me arranjar mais um voto, dentro da própria família, que ia votar em outro candidato, ou ia anular, ou ia votar em branco, ou ia se abster, conseguir isso aí, nós decidimos a fatura no primeiro turno. Então nós temos tudo para ganhar no primeiro turno, e ganhamos então 3 semanas para a gente montar um ministério enxuto, com no máximo 15 ministros, que possa realmente representar os interesses da população e não de partidos. Há poucos dias recebemos o apoio da Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, são 260 e poucos deputados e senadores que hipotecaram solidariedade a nós, no primeiro turno, inclusive. Isso é mais do que uma sinalização, como já dissemos no passado, via o trabalho do Onyx Lorenzoni, que conversamos com 120 e poucos parlamentares, que querem estar conosco, governando o país, sem o toma lá da cá. Existe muitos deputados e senadores bons dentro do parlamento. São essas pessoas que estão se chegando para o nosso lado e não querem mais participar, fazer política, né, como outros fizeram até o presente momento. Então, o voto útil, eu apelo a vocês, assim como apelo aqui para E fechar essa candidatura no primeiro turno significa uma grande economia para o país e vai permitir que as coisas sejam tratadas com maior antecedência, o período de transição fica maior. Isso vai dar um respiro muito grande para a sociedade brasileira. Pensem nisso. Eu estou aqui com o Gil Diniz do meu lado também, é um dos candidatos nosso a deputado estadual de São Paulo. Que apelo que eu faço? Nós temos uma página, bolsonaro.com.br. Você abre, ali tem as 27 unidades da federação. Se você for, por exemplo, da Paraíba, tu clica lá. E lá, então, tem a relação dos candidatos a deputado federal e deputado estadual, bem como do Senado, e em alguns estados tem governador. A gente pede que você escolha, lá na Paraíba, escolha, por exemplo, o Júlio Lemos, tem bons nomes lá, entre outros. Vote nele, porque o que acontece? Vamos voltar para São Paulo, que eu conheço bem São Paulo, que é o estado mais complicado, tendo em vista a quantidade de cadeiras que tem. Se não me engano, são 70 para deputado federal e 94 para deputados estaduais. Mas olha, para federal, por exemplo, o coeficiente está em torno de 300 mil. E quem não tiver 10% disso, quem não tiver 30 mil votos, não chega. Então nós achamos que podemos fazer 8 deputados federais em São Paulo, com a votação do Eduardo, com a votação dos candidatos, com a votação de legenda. Mas
se nós não tivermos 8 deputados com 30 mil votos, essas cadeiras são preenchidas por outros partidos. Então você quer votar na legenda 17 em São Paulo, no Rio, na Roraima, seja onde for, vamos, tá, buscar alguém nosso, que você vai encontrar alguém que se identifique, se não achar ninguém, pega um dos primeiros da lista ali e vote nesse candidato. Por exemplo, Roraima, temos tudo para fazer o Deilson, que usa o meu nome, inclusive, o Bolsonaro, temos tudo para ter um garoto humilde, de família simples, que tem um profundo conhecimento da região, que me assessora muito com números, com dados, para se eleger deputado federal. Então esse apelo que a gente faz a vocês, na reta final, vamos buscar o 17 presidente, 177, o senador aqui por São Paulo, o Major Olímpio, o Flávio Bolsonaro, a mesma coisa aqui, o Gil Diniz, deputado estadual, tantos federais pelo Brasil, a gente precisa disso e apela para vocês nesse sentido. Vamos praticar o voto útil, vamos cada um arranjar mais meio voto para presidente, que nós liquidamos a fatura no primeiro turno. Quanto tempo temos aí? Temos mais 3 minutos ainda? Não, 30 minutos. 30, então vamos encerrando aqui. Alguém quer falar mais uma coisa rapidamente aí? Não, eu ia falar sobre a Manuela Dávila, que convidou o Mujica para ser vice-presidente da URSAL, União das Repúblicas Socialistas Sul-Americanas. Ela é comunista. Não pense que o comunismo acabou. Eles não desistirão jamais. Bem, amigos, muito obrigado. Amanhã às 8h30 faremos então a última live e a gente espera realmente trazer boas informações a vocês e pedir mais uma vez o carinho de vocês, o empenho para nós mudarmos o destino do Brasil, eliminando de vez o fantasma do PT que nos assombra a todos. Boa noite, muito obrigado a todos, um bom jogo agora, Flamengo e Corinthians. Valeu!